Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de Cascaxiapeta, Gaurama, Gramado, Ibarama, Ibirapuitã, Miraguaí, Panambi e Trindade do Sul. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações, edições de Cleiton Lopes, Rafael Baldez e Luciano Vargas. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, é empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta segunda-feira vem da cadeia produtiva das flores. O mercado floricultor brasileiro deve encerrar 2025 com um crescimento entre 6% e 8%. É o que destaca o diretor do Ibraflor, Renato Pitts. O setor de flores e plantas ornamentais está fechando o ano de 2025 com resultado bastante positivo. A expectativa do setor é de um crescimento aí em torno de 7%, que é bastante positivo. E as principais causas para esse crescimento foram principalmente a qualidade das flores e plantas, que teve muito boa, o lançamento também de novas variedades e vários investimentos na cadeia como um todo, né? Na cadeia do frio, em logística. Então hoje as flores e plantas elas estão muito mais disponíveis para o consumidor, seja à venda através de internet, supermercados, fora os tradicionais veículos também de comercialização. E isso tudo ajuda muito a alavancar esse mercado. E para o ano que vem, apesar de alguns fatores que sempre acabam interferindo um pouco na comercialização, que são a Copa do Mundo e as eleições, mesmo assim a expectativa do setor é de um crescimento aí por volta de 6%, e que é bastante positivo devido a todas essas expectativas do mercado. Então as chances são de um resultado também de um ano muito bom. E agora a gente traz informação do Senado Federal, onde o plenário manteve o Bolsa Família para o trabalhador contratado por safra. O Senado aprovou o projeto de lei do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que permite aos chamados safristas receber a renda pelo seu trabalho sem o risco de perder benefícios sociais, como o Bolsa Família. Safrista é o trabalhador rural contratado por um prazo determinado, como em épocas de plantio e colheita. O texto tira o valor da remuneração de contratos de safra do cálculo da renda familiar para a manutenção de benefícios sociais. Dessa forma, essas pessoas poderiam aceitar trabalhos sazonais sem correr o risco de perder o acesso a programas sociais dos quais já são beneficiários. A proposta trata somente dos contratos de safra, não abrangendo outras modalidades de trabalho temporário. O relator, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, destacou a importância dessa aprovação. A erradicação da pobreza não se faz apenas com transferência de renda. Este PL 715 de 2023 é a chance de tirarmos milhões da informalidade, de injetarmos bilhões na economia e de garantir que o setor produtivo, motor do nosso país, tem o suporte humano de que tanto precisa.
Ainda foi aprovada uma emenda ao texto que dispensa a prestação das informações relacionadas ao contrato de safra unicamente em relação à manutenção dos benefícios sociais, enquanto não vier a regulamentação do campo específico no E-Social. O texto retorna para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Obrigado, Pedro. Ainda no Senado, a Comissão de Meio Ambiente debateu a política de pesca sustentável e participação social. A Comissão de Meio Ambiente voltou a discutir os fundamentos da nova política da pesca. Numa audiência pública, governo, pesquisadores e lideranças tradicionais trataram da necessidade de autonomia da gestão, transparência e participação direta de quem extrai o pescado e sustenta comunidades costeiras. Arlene Costa, representante das pescadoras, defendeu a elaboração de uma lei que respeite a prática e a realidade dos territórios, reconhecendo o trabalho invisibilizado das mulheres. Nós não somos apoiadores da pesca, nós somos trabalhadoras da pesca. A gente tem uma carga horária de mais de 18 horas de trabalho. A gente, além de trabalhar na pesca, a gente trabalha na casa, na educação e no cuidado da família e dos filhos. Não somos apoio, nós temos direitos iguais, nós trabalhamos iguais, até mais se for necessário. E a sociedade diz que a gente às vezes tem que botar a documentação para provar que é irmão de pescador, que é sobrinho de pescador, que é tio de... Não, a gente se auto-identifica, a gente se autodetermina quem somos e o que queremos. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, reiterou a necessidade de autonomia administrativa e de dados oficiais do Estado, sem dependência exclusiva de organizações externas. Tradicionalmente no Brasil, a pesca sempre esteve subordinada ao Ministério do Meio Ambiente. Como que um órgão de repressão, um órgão de fiscalização, um órgão de controle pode tomar decisões conjuntas com um órgão de fomento, com um órgão de produção, com um órgão de extrativismo? A audiência também tratou do conflito entre pesca artesanal e aquicultura, além do impacto da especulação sobre áreas tradicionais. Lideranças pesqueiras enfatizaram que a política deve respeitar comunidades, ancestralidades e práticas sustentáveis. Também foi discutida uma política que una fiscalização, ciência e participação social, sem afastar quem vive diariamente da pesca e da maré. Com supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Henrique Nascimento. Obrigado, Henrique. E termina nesta segunda-feira, dia 15, o prazo de inscrições para a terceira edição do Prêmio Mulheres das Águas, promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A premiação reconhece, valoriza e dá visibilidade ao protagonismo das mulheres que atuam na pesca e na aquicultura. A iniciativa destaca a importância da sustentabilidade, da justiça social, do respeito aos territórios, da dignidade da pessoa humana, da igualdade de oportunidades, da autonomia financeira, liderança feminina, inovação tecnológica, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e também da organização comunitária como pilares para o fortalecimento e modernização destes setores. Realizado anualmente, o prêmio conta com 11 categorias: pesca artesanal marinha, pesca artesanal continental, pesca artesanal estuarina, pesca industrial ou indústria do pescado, pesca amadora e esportiva, pesca ou aquicultura de ornamentais, pesca artesanal ou aquicultura indígena, aquicultura marinha ou estuarina, ensino, pesquisa e extensão, aquicultura continental e gestão pública ou privada. Bem, agora o assunto é o Vinocultura. A associação que representa os criadores faz um balanço positivo do ano e projeta 2026 com maior integração dos setores acadêmico e de pesquisa. É com resultados expressivos para a ovinocultura nacional, marcados por avanços técnicos, fortalecimento das parcerias e crescimento da produção, que a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos encerra 2025. A entidade avalia que o ano foi decisivo na consolidação de uma pecuária mais profissional e alinhada às demandas do mercado, e observa que houve um avanço muito significativo na ovinocultura como um todo, desde os estudos e pesquisas que surgem nas universidades, quanto ao trabalho no campo.
Para o presidente da Arco, Edmundo Gressler, a troca de conhecimento cresceu de forma contundente, com a academia desempenhando papel central no desenvolvimento de tecnologias e estudos aplicados, contribuindo para o melhoramento genético, manejo sanitário, reprodutivo e nutricional. Ele pontua que a parceria técnica firmada entre a Arco e a Embrapa Ovinos e Caprinos em Sobral, no Ceará, foi um dos marcos institucionais do ano e que deve ganhar ainda mais força em 2026. No campo produtivo, o presidente ressalta que 2025 foi um período de evolução consistente. A comercialização da ovinocultura como um todo, não só genética, que por sua vez ela tem um mercado próprio muito forte, que o nosso produtor ele tem um olhar de investimento em genética em cima dos seus plantéis, visando sempre o aprimoramento e o avanço desse viés genético, como também na questão comercial de carne ovina. Foi extraordinário, um ano expressivo, uma melhora significativa. A questão da comercialização das lãs também houve agora, nesse segundo semestre, uma melhor comercialização significativa, né, na questão das lãs. Gressler diz ainda que o produtor está mais atento, mais eficiente, buscando entregar carnes e lãs de altíssima qualidade. Ele cita como de grande importância para o setor a parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do Fundo Ovinos, que tem permitido consolidar ações de fomento ao consumo da carne ovina, na qualificação do mercado da lã e no incremento de investimentos em pesquisa junto aos Centros de Pesquisa de Encruzilhada do Sul e Ulha Negra. A gestão de registros genealógicos também apresentou expansão, com aumento no número de criadores e maior demanda internacional por genética brasileira. Para Gressler, isso confirma o reconhecimento da qualidade das raças nacionais e ele avalia que hoje o Brasil é referência genética na América do Sul e isso se consolida como um dos grandes legados de 2025. Com a expectativa de continuidade de crescimento, 2026 deve ser marcado por maior integração setorial e alinhamento entre criadores, entidades técnicas e instituições públicas. Edmundo Gressler reforça a convergência de esforços, que será fundamental para enfrentar desafios estruturais. Ele disse que é preciso caminhar juntos e, como um novelo, cada entidade segurando uma ponta e todas precisam puxar na mesma direção. O presidente projeta um ano promissor, com avanços técnicos, fortalecimento das cadeias produtivas e ampliação da profissionalização no campo. Ele diz ainda que 2026 deve se consolidar como um ano de crescimento em todas as áreas. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E assim vamos concluindo este primeiro bloco em nome do Senar Rio Grande do Sul. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta já já para falar do Prêmio Senar Jovem. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural desta segunda-feira, dia 15, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural a gente vai falar agora do anúncio que o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, fez com os 10 destaques da 6ª edição do programa CNA Jovem. E entre estes jovens está uma gaúcha da cidade de Pedro Osório, na zona sul do estado. Ela tem 24 anos de idade, é administradora de empresas, mas também atua no ramo do agronegócio. Estou falando da Gabriela Gatto, que está na ponta da linha conosco. Gabriela, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro. Olá a todos os ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Bom, mantendo uma tradição, né, o Rio Grande do Sul, em todas as edições, né, deste programa desenvolvido pelo Senar. Nas outras 5 edições também tivemos jovens gaúchos. Quero saber um pouco mais, não é, de como é que foi receber o anúncio do Senar em estar presente entre os 10 do país.
Sim, nós já vamos para Brasília com essa missão. Sim. Todos os anos tem um gaúcho, uma gaúcha representando tão bem o nosso estado, com iniciativas que de fato movimentam o agro. Exato. Então, ao longo do ano, no desenvolvimento do programa, nós crescemos muito, e digo crescemos em lado profissional, lado pessoal, networking. É um programa que eu acredito que não tenha iguais no Brasil e que nos permite conhecer as outras culturas e encontrar soluções para problemas do nosso estado. Perfeito. Bom, chegaram 10 nessa parte final do programa, mas quantos no país iniciaram esse processo seletivo? Isso, no início eram 3.700 jovens participando, onde tínhamos etapa online, uma preparação para conhecer o sistema, para conhecer a realidade do agronegócio. E depois de diversas etapas, avaliações de perfil também, fomos chegando a 62 jovens no Brasil, onde então tivemos essa escolha dos 10 destaques no Brasil. Tá. E essa escolha é a partir de um projeto desenvolvido por vocês, não é isso? Isso mesmo. São diversos os fatores que eles levam em consideração. Sim. E o projeto que eu desenvolvi, a iniciativa, né, é o Agro que Ensina. O projeto Agro que Ensina, não é? É com jovens estudantes, Gabriela? Sim. Explicando um pouco mais sobre a minha iniciativa, eu identifiquei um problema que era a perda de produtos bons para consumo, alimentos, mas que eram descartados por produtores porque eles não conseguiam vender devido à padronização exigida no mercado. Produtos imperfeitos, então. Para os alimentos imperfeitos. Então, no ano passado, nós produzimos cebola aqui em Pedro Osório, em Cerrito, e nós enfrentamos uma chuva de 450 milímetros em setembro, o que afetou a produtividade. E aí, o que sobrou da lavoura ainda foi perdido porque não atingiu um padrão comercial exigido. Entendi. Quando eu entrei no programa, comecei a conversar com outros produtores e todos falavam esse mesmo problema, a perda de renda, mesmo tendo o produto. Certo. E aí, ao longo do desenvolvimento, encontrei na forma de conscientizar as crianças e os jovens como uma solução. Então, o Agro que Ensina busca valorizar esses alimentos imperfeitos através dessa conscientização das novas gerações, dos novos consumidores, para que futuramente eles possam não só conhecer, mas aumentar de fato a renda do produtor. Certo. E como é que foi desenvolvido o projeto? Foi em visitas às escolas? Como é que fez esta apresentação para as crianças? Isso. Então, através da vivência prática das crianças, visitarem um produtor rural, conhecerem, terem atividades lúdicas em sala de aula. Certo. Essas crianças foram criando esse contato com o meio rural, porque mesmo sendo desenvolvido em municípios pequenos e que a gente tende a achar que elas têm um contato maior com a realidade do agro, elas também não têm. Pois é. E aí, através de histórias em quadrinhos, músicas, animações, cartilhas para os pais, elas ampliavam esse conhecimento para a comunidade escolar toda. Perfeito. Ao todo, nós conseguimos atingir 250 crianças participantes nos municípios de Pedro Osório, Cerrito e Pelotas. Sim, municípios da região aí, não é? Isso. Certo. E tem ideia de continuar desenvolvendo o projeto? E o próprio programa, ele para aqui ou segue? Eu acho que tem uma viagem ainda a ser feita, não é? Isso. Agora, nossa próxima missão
desses destaques é uma visita técnica, certo. Ainda sem mais informações sobre isso. Tá. E também a participação no programa Porta-Vozes do Agro, que é da CNA. Da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Uhum. E pertencendo ao agro, né? Uhum. E ao sistema. Tá. E com a minha iniciativa do Agro que Ensina, eu já consegui fazer o teste em outros 2 estados, de Santa Catarina e Goiás. Tá. E a minha perspectiva é que, através de parcerias estratégicas, eu consiga levar para outros municípios e outros estados, para que amplie essa mensagem e que, de fato, a gente consiga valorizar esses alimentos imperfeitos. Perfeito. Olha, muito boa a iniciativa, de parabéns aí, né? O Senar, não é? Pelo incentivo aí a Gabriela por ter tocado adiante esse projeto junto às crianças. A gente sabe que tem a própria região aí, não é? Tem uma produção muito diversificada, não é? De frutas de mesa, grãos, cereais, não é? Arroz muito forte nessa região. E a gente, dentro de uma perspectiva, não é? Que tenhamos uma necessidade de produzir mais alimentos com a população mundial aumentando, nós temos que ser sustentáveis em todos os aspectos, não é, Gabriela? Com certeza. E fica o meu agradecimento especial à Farsul e ao Senar, Rio Grande do Sul, que sempre acreditaram na força do jovem e nos incentivam a continuar trabalhando em prol do agro e desenvolvendo essas iniciativas. Perfeito. Bom, você é administradora de... Perdão? Sim. Não, isso aí é complementar que, da mesma forma, eu ressalto que esses alimentos imperfeitos não são alimentos podres. Sim. São só os que ficam fora do padrão comercial. Perfeito. Que não tem o calibre, não é? Desejado. Exatamente. Tá. E, bom, eu ia perguntar qual é a ligação, não é, de uma administradora de empresas com o setor, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Gestão, né? E a própria ligação que você tem com a sua família produtora também, não? Sim, a minha família é de produtores, não só meu pai, mas como meus tios, meus avós também eram. E quando eu terminei a faculdade de administração, já estava voltada para a sucessão familiar. Ah, perfeito. Então, hoje eu trabalho junto com meu pai e familiares dentro da propriedade da família. Tá legal, que bacana. A viagem fica para o ano que vem, essa viagem técnica, ou ainda para esse ano? Isso, para o próximo ano. Tá legal. Não deram nenhuma dica, será que se é no Brasil, se é fora? Sem dicas por enquanto, mas eu acredito que seja dentro do Brasil, conhecendo as regiões produtivas do nosso país. Que legal. Tá joia. Olha, primeiro quero parabenizar a Gabriela Gatto, que desenvolve lá em Pedro Osório, portanto, o projeto Agro que Ensina, junto a estudantes da rede municipal lá, não é? Falando da preservação e da sustentabilidade, né, no consumo daqueles alimentos, né, que tem alguma que outra imperfeição, né, que pode não estar bonito aos olhos, mas que não tem problema nenhum de sanidade, que pode ser consumido e que acabou, né, sendo um dos destaques, então, do prêmio anual desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, não é? O programa CNA Jovem, que chegou à 6ª edição e sempre com presença de gaúcho. Esse ano nós tivemos os 10 destaques sendo da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e nós aqui no Rio Grande do Sul sendo representados pela Gabriela Gatto. Que eu agradeço pela participação aqui no nosso Guaíba Correio Rural de hoje, deixando as portas abertas da nossa Rádio Guaíba. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada à Rádio Guaíba por essa oportunidade. E também um agradecimento especial a todos os parceiros dessa iniciativa que tende só a crescer. Sem dúvida. Um grande abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa no oferecimento do Senar RS, Força para o Agro. É força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, terça-feira. Até lá, um grande abraço e uma ótima semana a todos. Você ouviu Guaíba Correio Rural.